notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Rádio Mais, Hora da Notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta. Hoje é segunda-feira, dia 8 de abril de 2019. A gente começa o nosso programa nesta manhã, trazendo para você as principais informações do que acontece pelo Brasil, por Goiás e, é claro, aqui na nossa cidade, trazendo as principais notícias, os comentários sobre os fatos que acontecem pelo Brasil afora. A gente começa o nosso programa desejando a você um bom dia, né, para você que nos ouve à noite, né, uma boa noite, você que ouve na nossa reprise, né, para você que ouve durante todo o dia através dos nossos canais, o nosso que desejamos que você tenha uma boa semana, né, uma boa segunda-feira e uma semana muito feliz. A gente traz para você os resultados do esporte, né, a gente começa lembrando os resultados do final de semana, né? Mas antes disso, eu quero dizer para você que a Mais FM está de cara nova, né? Hoje, a partir de ontem à noite, já a nossa nova programação, nossas novas vinhetas, né? Tudo de cara nova. A Mais FM inovando, se tornando mais moderna para você ficar bem informado, né? O nosso portal de notícias, o mais fmmais.com.br, também está mudando, né? Nos próximos dias, talvez até nas próximas horas, estará entrando no ar o novo site da Mais FM, muito mais moderno, com mais informações, né? Um portal de notícias que quer trazer para você informações atualizadas a todo momento, né? A gente vai trazer para você durante todo o dia, né? Informações do que acontece na cidade, do que acontece no Brasil, e, é claro, aqui no nosso Estadão de Goiás. Portanto, nas próximas horas, acredito, estará no ar um novo site da Mais FM, o fmmais.com.br, o novo portal de notícias da cidade. Muito bem, bom, mas vamos aos resultados do futebol. Ontem foi rodada, teve decisão pelo Brasil afora. Aqui em Goiás não é diferente, aqui em Goiás, né, já definidos os finalistas para o Campeonato Goiano de 2019. Né? Os goianos acabaram classificando, né? Os classificados são Atlético e Goiás. O Atlético venceu o Vila Nova por 1-0 ontem à tarde, né, às 16 horas em Goiânia, e o Goiás, no sábado, venceu o Goiânia por 3-1. Com esse resultado, né, Goiás e Atlético Clube Goianiense fazem a final do Campeonato Goiano de 2019. Né? Portanto, a classificação aí do Atlético e do Goiás. O Vila Nova e o Goiânia, infelizmente, né, vão disputar aí a terceira colocação. Em São Paulo, né, São Paulo ontem eliminou o Palmeiras, jogo de 0-0, Palmeiras, portanto, eliminado, né, e o pessoal do Palmeiras, né, Kelinha? Chateado pra caramba. Muito bem. Em Minas Gerais, né, mais uma final Atlético e Cruzeiro. O Atlético venceu ontem também o Boa Esporte, né, o Boa Esporte, que era um dos semifinalistas, foi vencido pelo Atlético numa goleada de 5-0. Portanto, Atlético e Cruzeiro, mais uma vez, na final
lá do Campeonato Mineiro. No Rio Grande do Sul, a final será entre Grêmio e Internacional, né? Também não nenhuma novidade. No Rio de Janeiro, né, também decisão nesse final de semana. No Rio de Janeiro, deixa eu achar aqui, se eu não me engano, é Vasco e Flamengo, Kelly? Vasco e Flamengo que ficou na final? Daqui a pouquinho a gente vai checar aqui o Rio de Janeiro, né? Como é que ficou a final também lá no Rio. Portanto, final de semana de muito futebol, de muito esporte, né? E as decisões nos próximos dias aí, a final dos campeonatos regionais, né? Estaduais. Bom, aqui em Anápolis, no final de semana, né? O time de vôlei aqui de Anápolis acabou sendo desclassificado, né? Também da competição que participava. Depois de uma boa participação, o time aqui da cidade de voleibol, né, acabou sendo desclassificado, né, mas fez um bom trabalho, fez um bom torneio, né, de certa forma surpreendeu a todos. Muito bem, essas as informações do esporte. A gente vai com as notícias políticas, né? Nós temos os principais sites de notícias dessa manhã trazendo várias informações. A informação número 1 aqui do G1, né, de capa, tudo indica que Exército fuzilou o carro de família por engano, afirma delegado. Família ia para um chá de bebê, homem de 51 anos foi morto e sogro baleado. Pedestre ficou ferido ao tentar ajudar. Militares investigam o caso. Então, mais um lamentável erro, né, de abordagem policial no Rio de Janeiro. Né, militares dispararam mais de 80 vezes contra carro e mataram um músico de 51 anos. Prestaram depoimento ao Exército, que informa que o caso está sendo investigado. Né? É lamentável, né? O Rio de Janeiro é um lugar perigoso, porque a criminalidade é muito alta, né? E ainda acontece esse tipo de engano, né? O delegado Leonardo Salgado, da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, disse neste domingo que tudo indica que os militares do Exército que mataram Evaldo dos Santos Rosa em uma ação durante a tarde em Guadalupe, zona oeste do Rio, atiraram ao confundirem o carro com o de assaltantes. O automóvel de uma família foi atingido por mais de 80 disparos, segundo perícia realizada pela Polícia Civil. Evaldo dos Santos Rosa, portanto, de 51 anos, morreu na hora. O sogro dele, Sérgio, ficou baleado também. Seu quadro era estável. A esposa, o filho de 7 anos e a amiga não se feriram. Um pedestre que passava no local também ficou ferido ao tentar ajudar. Ainda não há informações sobre o estado de saúde desse cidadão, né, que tenta ajudar. O Evaldo era músico e segurança. Ele estava no carro com a mulher, filho de 7 anos, o sogro e uma amiga da família, e morreu na hora. É lamentável, né? Lamentável que coisas desse tipo continuem acontecendo pelo Brasil afora, né? E dessa vez este senhor, né, está indo para uma festa. Imagina, você está indo para uma festa, um chá de bebê, né? E acaba sendo confundido com bandidos e baleado, né? E morto, como aconteceu com esse cidadão no Rio de Janeiro. Outros destaques do G1, né? Governo vai revisar todos os decretos, portarias e normas federais. A ideia é desburocratizar e simplificar a vida do governo e da população. Essa história de desburocratização é antiga, né? Desde ainda no governo militar, o Hélio Beltrão, né, um ministro que ficou famoso por ser o ministro da desburocratização, se eu não me engano, do general Figueiredo, entrou com a missão de transformar o Brasil num país mais simples, né? Com menos burocracia, com menos documentos, com menos papéis. O fato é que lá se vão mais de 30 anos, né? E o Brasil continua burocratizado, né? Ainda é difícil abrir uma empresa, ainda é difícil, né, fazer determinados assuntos junto aos governos, né? Há muita legislação, a legislação sobreposta, legislação federal, estadual e municipal, às vezes sobre o mesmo tema, o que obriga o cidadão brasileiro a passar por muitos constrangimentos, dificuldades
na hora de resolver os seus problemas. Né? Para começar da documentação pessoal, né? Existem um monte de documentos, há uma tentativa, havia no governo da Dilma Rousseff, a ideia de criar uma identidade nacional, né? Isso acabou sendo noticiado, mas acabou, até hoje, pelo que eu sei, não aconteceu. Recentemente falaram também em usar o CPF como documento único, né? Um documento que todo mundo tem CPF e o CPF é diferente, então seria uma maneira de também facilitar. O fato é que o governo vai revisar os decretos, portarias, as normas federais e com esse objetivo, né? O objetivo de diminuir a burocracia no governo federal, né? Bom, hoje é o dia do fico ou não fico para o ministro da Educação. O ministro da Educação, aliás, a educação tem sido um dos problemas do governo, do novo governo, né? O ministro não conseguiu se afinar até o momento e tudo indica que hoje, né, ele pode ser demitido, né? Então, o ministro da Educação, o Vélez, né, já criou um monte de problemas, um monte de dificuldades para o governo e hoje, segundo o próprio presidente Bolsonaro, né, anunciou na sexta-feira que hoje faria a decisão, né, tomaria a decisão se ele fica ou não fica. Os jornais, inclusive, estão já anunciando um possível substituto, né? Segundo o UOL, o possível substituto pode ser o senador Isalci, do PSDB, do Distrito Federal, né? Então, o senador Isalci, que é do PSDB de Brasília, né, pode ser indicado para esse ministério, né? Na semana passada, vocês acompanharam, nós acompanhamos, né? O Jair Bolsonaro recebeu os presidentes dos partidos, vários partidos foram recebidos pelo presidente para debater a reforma da Previdência, para conversar sobre o governo, né? Uma tentativa do presidente de se alinhar com o Congresso Nacional, né? O presidente tem dificuldades no Congresso e na semana passada conversou com vários partidos, nessa semana deve conversar com outros partidos, né? E com a possível saída, né, do ministro da Educação, pode ser que o PSDB emplaque um ministro, né? O senador Isalci, do Distrito Federal, pode ser o novo ministro da Educação, né? Vamos aguardar aí no desenrolar do noticiário nesse dia, né, para ver o que realmente pode acontecer, o que realmente vai acontecer com relação à substituição do ministro da Educação. Após 3 meses, Bolsonaro tem a pior avaliação entre os presidentes de primeiro mandato. Essa notícia foi amplamente divulgada no final de semana, destaque ontem no Fantástico, né? Destaque nos vários telejornais do final de semana. Foi a Datafolha, né, fez uma pesquisa avaliando o presidente, né, e comparando essa avaliação do presidente Jair Bolsonaro com as avaliações feitas nos últimos governos, né, com Fernando Henrique Cardoso, com a Dilma Rousseff, com o presidente Lula, no mesmo período, né, feitos 100 dias de governo, né, 100 dias de governo tem sido um critério de avaliação que tem sido usado, né, pelos brasileiros, normalmente em relação ao presidente, em relação ao governador, em relação a prefeitos. Os primeiros 100 dias são dias de organização do governo, então, normalmente, no 100º dia é feita essa avaliação, né? A Folha de São Paulo, né, traz a seguinte notícia. Segundo pesquisa do Datafolha, atual governo é ruim ou péssimo para 30% dos brasileiros. Envolto em contínua crise política e sem assistir a uma melhora da economia, Jair Bolsonaro, PSL, registra a pior avaliação após 3 meses de governo entre os presidentes eleitos para um primeiro mandato desde a redemocratização de 1985. Mas 59%, segundo a Datafolha, ainda acreditam que ele fará uma gestão ótima ou boa. O presidente completa 100 dias de mandato na próxima quarta-feira, dia 10. Segundo o Instituto
30% dos brasileiros consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo, índice semelhante ao daqueles que consideram ótimo ou bom. 32%, né, é o número que considera ótimo ou bom. E o regular, 33%. Não souberam opinar 4% dos entrevistados. O Instituto ouviu 2.086 pessoas com mais de 16 anos em 130 municípios nos dias 2 e 3 de abril. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Jair Bolsonaro tem a pior avaliação de um presidente em início de primeiro mandato desde 1990, né? Portanto, dados da pesquisa mostram esse detalhe, né? Antecessores de Bolsonaro nas mesmas condições tiveram melhor desempenho. Fernando Collor, então do PRN, era reprovado por 19% em 1990, enquanto Fernando Henrique Cardoso marcava 16% de índices ruim ou péssimo em 95. Os petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, alvos frequentes de críticas do atual presidente, eram mal avaliados apenas por 10%, né, e 7%. 10% do Lula e 7% da Dilma, né, ao fim dos primeiros 3 meses do governo. Na série histórica, Dilma é quem teve numericamente melhor avaliação a essa altura do mandato, com 47% de ótimo bom em 2011. Né? Então, assim, vários dados interessantes da pesquisa, né? A pesquisa mostra, a ideia da pesquisa é qual é a avaliação do presidente passados 90 dias, né? 3 meses de governo, menos 100 dias faz na quarta-feira, e como essa avaliação é comparada com os presidentes anteriores. Na verdade, o resultado é negativo para o presidente Jair Bolsonaro, né? Comparado com os demais presidenciáveis, né, os demais presidentes dos últimos tempos. O presidente ontem, né, disse que não ia parar para avaliar a pesquisa da Folha de São Paulo, né? Aliás, a Folha de São Paulo, o presidente Bolsonaro, né, e os seus seguidores tratam a Folha de São Paulo como inimiga número 1 na imprensa, né? O governo bate na Rede Globo, bate principalmente na Folha de São Paulo. Mas o fato é que são institutos de pesquisa reconhecidos, né? O Datafolha é um instituto de pesquisa reconhecido pelos brasileiros já há muitos anos, e essa pesquisa mostra o quadro atual do governo, né? Mostra o que o povo brasileiro está pensando do novo governo. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco do programa Hora da Notícia. Só toca música boa. Aí a farra me perdeu seu abraço. Entrei pro time dos apaixonados. Na Mais, tem sempre uma novidade. Sabe aquele nosso jogo de cama? Respeita a polícia. Respeita o motivo das recaídas. Rádio Mais FM 87,9. Anápolis, Goiás. Tá na Mais. Tá bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade, os melhores preços da região. Aceitamos cartões de crédito Visa, Mastercard, Alelo, Alimentação, Sodexo, Vale Card, Vale Shop, Policard e Ticket. Mercadinho Oliveira, Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira, o cliente em primeiro lugar. Não perca as grandes promoções da Agrofires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofires, teleentrega 99134-3218 e 3314-3411. Avenida Arco Verde, quadra
34, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. Para você que procura o melhor serviço para seu carro, Renato Pneus é o lugar certo. Contamos com serviços de alinhamento e balanceamento, suspensão, higienização de ar-condicionado, freio, escapamento e troca de óleo. Fones 3314-2239 e 99131-2395. Avenida Contorno, número 1000, Jardim Arco Verde, Anápolis. Renato Pneus, Centro Automotivo. Buscamos e levamos o seu carro. Ligue a gente. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Tá na mais, tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Notícia. A informação com credibilidade na Rádio Mais. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo. E você fica bem informado participando aqui. Você pode deixar o seu recadinho na nossa live pelo Facebook. Nós estamos ao vivo, trazendo para você no Facebook as informações desse momento, né? Os principais sites de notícia do Brasil, com as manchetes, os destaques do dia. Eu fiquei devendo no bloco anterior a decisão do campeonato carioca, né? O campeonato carioca será decidido pelo Vasco da Gama e pelo Flamengo, né? O Vasco venceu o Bangu e decide com o Flamengo. Portanto, Vasco e Flamengo vão decidir o título de estadual, campeão estadual de 2019, em partida disputada na tarde desse domingo no Maracanã, pela segunda semifinal. A equipe do São Januário, né, o Vasco da Gama, derrotou o Bangu por 2-1 e garantiu a classificação para a final do Campeonato Carioca. Os gols só saíram no segundo tempo. Bruno César de pênalti, com a ajuda do VAR, né, e Ian Sassi anotaram os gols da equipe Cruz Maltina, enquanto Yaya Barrouro, é isso? Marcou o gol do time lá de Moça Bonita. O Vasco fez um primeiro tempo muito irregular e o técnico Alberto Valentini foi muito hostilizado pela torcida, mas melhorou no segundo tempo e mostrou objetividade para marcar os gols que garantiram a sua vitória e vaga para a decisão. Portanto, né, Vasco da Gama e Flamengo. Flamengo do meu amigo Borgantini, o Vasco do Antônio Gomit, né, estão na final do Campeonato Carioca. É isso aí. Bom, eu quero lembrar para você, né, que hoje, a partir de hoje, a Mais FM tem programação nova, vinhetas novas, tudo novo, né? Nosso companheiro Reginaldo Ribeiro colocou já no ar aí as mudanças, as alterações para a Mais FM. E você também tem acesso agora a Mais Gospel, né? A rádio Mais FM Gospel, você acessa por enquanto no www.radionovafm.org, né? A nova Gospel agora se chama Mais Gospel, né? Nova programação também, novas vinhetas, um padrão da Mais FM agora também na nova Gospel, né? No aplicativo, você ainda acessa o aplicativo da Rádio Nova Gospel, né? E no site radionovafm.org você ainda, né, acessa também a nova, agora a Rádio Mais Gospel. Portanto, a Rádio Mais Gospel, a Rádio Mais FM e o portal de notícias da Mais FM são as novidades para esse 10º aniversário da Mais, né? O nosso site está em fase de mudança também. Nos próximos dias aí, talvez até hoje ainda,
estará no ar o novo site com informações atualizadas, né, o dia todo. Assim que as notícias acontecem, o novo site vai trazer para você, né, informações. Será, né, o novo portal de notícia da cidade. Ok? É isso aí. Muitas informações, muitas novidades para você ficar bem informado. Um abraço. Quero deixar o meu abraço nessa manhã para o pessoal da rádio, né, web rádio Futebol Campeão, né? Também, né, falamos do esporte. Um abraço para o Carlos e todo o pessoal da Futebol Campeão. E um abraço também para o pessoal da Cerrado Rádio, a Cerrado Rádio, que transmite ao vivo nosso programa também neste momento. Obrigado aos amigos da Cerrado Rádio. Lembrando que às 14h já está programado o programa Fato e Notícia, né? Fato e Notícia, com informações do dia a dia, muitas entrevistas, também direto dos estúdios lá da Cerrado Rádio. Então, às 14h, você tem mais informações aqui na Mais FM. Às 17h, tem o meu amigo Marivaldo Santos com o Tarde Comunitária, né? O programa também fazendo muito sucesso, muita gente participando, muita entrevista, muita informação nas tardes da Mais FM. Bom, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. Libório está já conectado. A gente traz para você os principais destaques de Goiânia com o repórter Libório Santos. Bom dia, Libório. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Acidente mata jovem e deixa 5 feridos. Começa a maior feira de tecnologia agrícola do país, a Tecnoshow Comigo. Ministério da Saúde antecipa a campanha de vacinação contra a gripe. Eu sou Libório Santos. Hoje é dia 8 de abril, segunda-feira. Esses são os nossos destaques. Fim de semana aumenta os acidentes de trânsito, tanto nas estradas quanto nos perímetros urbanos. O acidente de trânsito terminou com 5 pessoas feridas e uma morta na madrugada deste domingo na cidade Formosa, em torno norte de Brasília. De acordo com os bombeiros, todas as vítimas estavam no mesmo veículo. Testemunhas relataram que, além dos socorridos, haviam mais pessoas no carro que conseguiram sair sem ferimentos. O veículo era conduzido por um jovem de 20 anos quando teria perdido o controle da direção e batido numa árvore. Com o impacto, o carro capotou várias vezes. O Goiás e o Atlético vão fazer a final do Campeonato Goiano. No segundo jogo, o Atlético venceu o Vila Nova por 1-0 e o Goiás derrotou o Goiânia por 3-1. Está começando nesta segunda-feira a 18ª edição da Tecnoshow Comigo em Rio Verde, considerada a maior feira de tecnologia agrícola do país. Hoje também a capital do estado de Goiás está sendo transferida para Rio Verde. A Comigo, promotora do evento, é a Cooperativa Mista de Goiás, filiada ao CB, Organização das Cooperativas Brasileiras. Joaquim Guilherme, presidente do sistema OCB Sescop, destaca a importância da feira. Bem, a Tecnoshow Comigo hoje é uma das principais feiras do mundo. O ano passado, segundo dados dos agentes financeiros, foi a maior feira em negócios no Brasil. Então demonstra a pujança do agronegócio naquela região e no estado, porque a Tecnoshow hoje não é uma feira somente para a região de Rio Verde, é uma feira para o estado, uma feira para o país, porque ali vem tecnologias do mundo todo e em uma semana você tem a oportunidade de ter acesso a todas essas novas técnicas e levar isso para a sua atividade. Portanto, a gente fica muito feliz por se tratar de um empreendimento, de uma cooperativa que está mudando o agronegócio naquela região e tem tudo para ser parceira e mudar o agronegócio no estado e no Brasil. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa na próxima quarta-feira em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, a imunização este ano foi antecipada em cerca de 15 dias. Nessa primeira fase, serão priorizadas crianças com idade entre 1 ano e 6 anos, grávidas em qualquer período gestacional e mulheres até 45 dias após o parto. A escolha, segundo o Ministério, foi feita por causa da maior vulnerabilidade do grupo. A cada ano que passa é reduzido o número de vagas de atendimento de pediatria na rede pública em Goiás. Devido aos constantes atrasos nos pagamentos e valores defasados, os hospitais particulares estão rompendo os convênios com o SUS. Servidores da unidade prisional de Catalão interceptaram a entrada de 15 celulares e 3 carregadores do presídio do município. Os objetos foram arremessados por cima do muro do presídio em direção ao pátio da unidade.
Uma pesquisa do Ministério da Saúde indica que 53% da população brasileira estão com excesso de peso e 45,8% praticam uma atividade física insuficiente. Os números estão longe da meta da Organização Mundial da Saúde, que pretende reduzir a inatividade física em 15% até 2030 em todo o mundo. E para se evitar a obesidade, 2 fatores são muito importantes, né? A alimentação adequada e a prática de atividades físicas. O CONFAS, Conselho Fazendário, decidiu prorrogar por mais um ano o convênio 100, que beneficia o setor agropecuário em todo o país com a redução de impostos. Essa foi uma luta da Confederação Nacional de Agricultura e da Frente Parlamentar do Agronegócio. O presidente da FAEG, José Martiraine, que é vice-presidente da CNA e integra também a Frente Parlamentar, destaca a importância do convênio. O convênio 100 ele dá uma base da redução de cálculo do ICMS para insumos agropecuários, para produtos agropecuários, de 30% a 60%. E, exatamente, o convênio 100 e a Lei Candir, 2 fatores extremamente importantes para alavancar a agropecuária do Brasil. Se nós for analisar o crescimento da produção, da produtividade, das exportações, do superávit da exportação, e o rumo certo que o Brasil tomou foi exatamente em 96 e 97. E o convênio 100 ele é extremamente importante. Por quê? Porque ele incide sobre a semente, sobre o defensivo, sobre o fertilizante, sobre tudo aquilo que você usa para a agropecuária, nas rações, nos medicamentos, né? E eles, deixando de vigorar, ele vai incidir também, por exemplo, na semente do milho e também no milho que você vende para a ração. Então, portanto, é um custo extremamente grande. O impacto, segundo os estudos realizados pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, é de 39, quase 40 bilhões de reais. E o convênio 100 vence agora no dia 30 de abril. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, então aí a participação do Libório Santos, ele trazendo os principais destaques da capital goiana, né, para o nosso programa. Um destaque aí para a Tecnoshow. A Tecnoshow é um evento importante que acontece em Rio Verde, né, e também a transferência da capital de Goiás para Rio Verde nesta segunda-feira, né? Então é uma tradição do governo goiano, né, fazer a transferência da capital para algumas cidades, né? Acontece para a cidade de Goiás, que é, né, a chamada antiga capital goiana, né, a Vila Boa. Então, agora também com a Tecnoshow acontecendo lá em Rio Verde, uma feira importante, né? A mudança também da capital para aquela cidade, né? Portanto, está aí os destaques do Libório Santos. Bom, nesse final de semana aconteceram várias manifestações pelo Brasil afora, né? Ontem, domingo, dia 7, o presidente Lula completou 1 ano da sua prisão, né? O presidente Lula está preso na Polícia Federal lá de Curitiba. Isso aconteceu no dia 7 de abril do ano passado, portanto, completados 1 ano da prisão do ex-presidente Lula. Ontem teve ato em favor do presidente, né? A caravana Lula Livre fez atos pelo Brasil afora. O ato do PT em Florianópolis, segundo manchete aqui do jornal, do site NSC Total, é o seguinte: ato do PT em Florianópolis lota a rua da escadaria do Rosário. Caravana Lula Livre esteve na capital catarinense no sábado, né? Aqui a manifestação no sábado, segundo o segundo dia da caravana Lula Livre. Sábado reuniu petistas e simpatizantes da escadaria da Igreja Nossa Senhora do Rosário e na rua Trajano, centro de Florianópolis. E no final da manhã, lideranças nacionais como Fernando Haddad, que foi candidato à presidência, e o presidente nacional da sigla, a presidente nacional da sigla, Gleisi Hoffmann, na companhia de líderes locais, como o presidente estadual do partido, Décio Lima, e a ex-ministra Ideli Salvati, discursaram a favor da liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também participaram o deputado federal Paulo Pimenta, líder do partido na Câmara, e ex-prefeito de Joinville, Carlito Mers, e o ex-deputado federal Cláudio Vignati. Antes do evento, Haddad afirmou ao Diário Catarinense que a caravana está sendo feita porque a prisão de Lula completou 1 ano e o partido tem recursos tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça para rever uma condenação que entende que é sem base, sem qualquer prova que tenha demonstrado não só o benefício, mas um ato
do presidente Lula que tenha contrariado o interesse nacional. Segundo ele, a caravana é para chamar a atenção da opinião pública e das autoridades competentes de que essa injustiça tem que ser reparada o quanto antes. Na foto, né, destacada aqui pelo site, Décio Lima, Haddad, no ato de sábado, lá em Florianópolis, né? Então, esse ato da caravana, né, que esteve em Florianópolis. Agora, no domingo, né, pelo Brasil afora, em várias capitais, houve manifestação em Goiânia, em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro e várias outras cidades brasileiras. Aqui em Anápolis também houve reunião, café da manhã, na sede do Partido dos Trabalhadores, com a participação de militantes. Muitos participaram também, né, nessa data, protestando pela prisão e pedindo a libertação do ex-presidente Lula. Ontem também aconteceu em várias cidades brasileiras manifestações a favor da Operação Lava Jato, né, e contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Portanto, né, manifestações de ambos os lados, né. Ontem as TVs fizeram destaque a essas manifestações, naturalmente, né, mostrando onde houve maior manifestação, onde houve menor, né, e a gente pode ver através dos canais de comunicação brasileiros, né, a tendência de apoio para um lado e para outro, né. É interessante porque no dia marcado para as manifestações em favor do presidente Lula, também militantes de direita fizeram manifestações a favor da Lava Jato, né, contra o Supremo Tribunal Federal, questionando ações do Supremo e fazendo vamos dizer, o contraponto a essa questão da política, né, que o Brasil nos últimos anos tem debatido de forma tão dura, vamos dizer assim. Bom, a reforma da Previdência Social, de acordo com o jornal Folha de São Paulo e o site UOL, diz o seguinte: propaganda da reforma da Previdência já custou 183 milhões desde 2016. Né? Portanto, há todo um trabalho de propaganda nos principais meios de comunicação para convencer o cidadão brasileiro de que a reforma da Previdência é boa, né? Na semana passada nós tivemos lá no Congresso o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi ao Congresso para defender a reforma, né? Acabou tendo atritos com os deputados, acabou não se entendendo, acabou, né, não conseguindo votos que precisava, né? E os destaques também hoje com relação ao gasto, né? 183 milhões gastos para propaganda a favor da reforma, né? Você que nos ouve lembra que o ex-presidente Temer, né, fez todo um trabalho na TV, principalmente, né, na TV, nos jornais, com o objetivo de convencer o brasileiro de que a reforma da Previdência que ele estava propondo era boa, né? Segundo analistas, a proposta encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro é pior do que a de Temer. E, na semana passada, né, no debate lá no Congresso, ficou claro, né, que os deputados não vão aprovar a emenda constitucional, né, a reforma da Previdência como proposta. Então, nós vamos, daqui a pouquinho, a gente vai ouvir a manifestação do deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, ele que falou nesse encontro com o Paulo Guedes sobre a reforma da Previdência. Nós vamos, portanto, para um pequeno debate, para um pequeno intervalo, e na volta a gente vai ouvir o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, falando sobre a reforma da Previdência nessa audiência pública que aconteceu lá no Congresso Nacional na semana passada. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Então. Aqui só toca música boa. Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. Na Mais, tem sempre uma
Mais FM 87,9. Anápolis, Goiás. Tá na Mais. Tá bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format. Sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. O gás acabou? Ligue 9283-9077 ou 3314-4407. Disque Gás Sidney. Água, gás, carvão e uma completa mercearia. Bom preço e um excelente atendimento. Venha fazer uma visita e confira. Disque Gás Sidney. Rua Luiz Muniz Moreira Lins, quadra 34, lote 8, Jardim Arco Verde. O gás acabou? Ligue 9283-9077 ou 3314-4407. Disque Gás Sidney. Baixe o aplicativo da Rádio Mais no seu smartphone. Acesse sua loja de aplicativos, digite Rádio Mais FM Anápolis e ouça a Rádio Mais em qualquer lugar. Mais FM. Sanduícheria e pizzaria do Primo. O melhor lugar para você saborear o seu lanche. Temos açaí na tigela, sorvetes néctar, picolés, sucos de laranja natural e bebidas em geral. Sanduíche à moda no prato e uma deliciosa pizza na hora. Todas as quartas e quintas, 20% de desconto no seu lanche. Avenida Antônio Carlos Pereira, quadra 6, lote 1, setor sul. Teleentrega setor sul e bairros vizinhos. 3314-5528 e 99219-4242. Entrega das 18 à meia-noite. Sanduícheria e pizzaria do Primo. O melhor lugar para você saborear o seu lanche. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Apresentação Edmar Silva. Comentários de Henrique Morgantini e do deputado estadual Antônio Gomide. Hora da notícia. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia desta segunda-feira, hoje dia 8 de abril de 2019. Quero abraçar o pessoal que está conosco pelo Facebook, né? Obrigado a você que nos acompanha aí na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, na nossa transmissão já tradicional todos os dias, né? O povo espera, o pessoal fica ligado, acompanhando aí as notícias do dia. Eu quero abraçar a minha amiga Maria Santos, lá no Jundiaí, ela está sempre conectada. Obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço também para Adriana Pereira, torcedora do Flamengo, né, também conectada. Um abraço para o José Justino Filho, também ligado, ele sempre acompanhando no Facebook e também no aplicativo Rádiosnet, né? Então, um abraço aí para o pessoal que nos ouve nos aplicativos, né? Nós temos o aplicativo da Mais FM, que você baixa aí na sua lojinha, é só digitar FM Mais Anápolis, né? E você vai encontrar o aplicativo da Mais FM. Então, você pode baixar e acompanhar em qualquer lugar do mundo. Um abraço para o vereador Alfredo Landim, ele também estava sempre ligado, né? Acompanhando o nosso programa também pelo aplicativo, né? Normalmente ele utiliza o aplicativo para nos acompanhar, para acompanhar a nossa transmissão. Muito bem, nos bastidores aqui, a Maria Nova da Silva também nos acompanhando nesta manhã de segunda-feira.
Nós falamos no bloco anterior sobre a questão da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, né, que está na pauta do Congresso Nacional, é o assunto mais importante nos últimos dias, né? Com certeza nós vamos acompanhar aí nos próximos meses, né, a questão da reforma da Previdência, que para o governo federal é uma questão de honra, né? Quer aprovar, quer fazer a mudança, quer a alteração da legislação trabalhista. É um compromisso que o governo fez, né, com os seus apoiadores nas eleições, e os trabalhadores, né, ao que tudo indica aqueles que avaliam essa reforma, os trabalhadores têm muito a perder se a reforma passar como está proposta no Congresso. Na semana passada, como eu disse, o Paulo Guedes foi ao Congresso Nacional, foi à Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça, para debater com os deputados esta reforma da Previdência. E várias manifestações, né? E nós vamos ouvir aqui a participação do deputado federal Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, na sua fala na comissão em relação à reforma da Previdência. Vamos ver aqui se tecnicamente a gente consegue, né? Mas a participação do deputado falando sobre o que aconteceu, né? O que está sendo proposto nessa emenda constitucional. Vamos lá, Kellen. A imprensa está dizendo que a Bolsa despencou com a sua vinda aqui. Eu acho que é por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que, sinceramente, faltou uma oportunidade para o senhor apresentar com números, com dados, de uma maneira mais técnica. Acho que o senhor poderia voltar aqui, presidente. Apresentar uma proposta que a gente possa entender a lógica interna dela. Mas eu acho que o mercado se assustou porque ninguém lhe defendeu, tirando o Vitor Hugo, o Major Vitor Hugo. Não teve um da base do governo que tenha se inscrito para defender o senhor. Eu fui do governo do presidente Lula, presidente Dilma, a gente vinha para cá e defendia nossas propostas. Onde o senhor percebeu que o presidente não defende a proposta, os filhos não defendem a proposta, a base do governo não defende a proposta. O senhor está sozinho. Eu vi uma notícia que o senhor disse esses dias que se não conseguiu 1 trilhão, o senhor vai ter que ir embora para casa. Eu acho que o senhor vai ter que ir embora para casa. Porque essa proposta do senhor vai ser derrotada aqui. O senhor já viu que nas enquetes dos jornais eles não se animam a dizer que são favoráveis? Não tem 100 deputados que tenham coragem de dizer que votam a favor dessa proposta? E o senhor sabe por que isso, presidente? O senhor sabe por que isso, ministro? Porque ela carece de duas coisas. Por isso que a Bolsa está despencando por causa disso. Ela carece de duas coisas que são fundamentais. Primeira, legitimidade. Por quê? Porque ela não foi apresentada pelo candidato durante a campanha eleitoral. O presidente da República ele tinha a chance de, durante a campanha, defender isso, mas não. Tem 67 discursos dele nessa casa dizendo que é contra a reforma da Previdência. Durante a campanha eleitoral ele dizia que era contra. E muitos desses deputados e deputadas que se elegeram aqui, se elegeram dizendo que eram contra. Estelionato eleitoral, porque eles mentiram para as pessoas que votaram neles, que eles vinham para cá para defender a Previdência Pública. Esse é o grande dilema. Esse governo não tem legitimidade, porque esse governo é fake, é um estelionato eleitoral. O Bolsonaro passou a vida inteira dizendo que era contra a reforma e agora, depois de eleito, não consegue entregar para o mercado o que ele prometeu. Veja bem, se a capitalização fosse boa, e o senhor acredita que a capitalização é melhor do que o outro sistema, por que vocês não propuseram que os militares entrem para o sistema de capitalização? Por que vocês não estão propondo que as Forças Armadas venham, se esse sistema é tão bom? Eu já tenho dito o seguinte, se vocês propuserem aprovar um sistema para os militares de previdência e pensões, eu sou capaz de propor uma emenda estendendo para todo mundo e a gente vota a favor e aprova por unanimidade a reforma de vocês. Mas por que vocês não propõem? Então, ministro, quero fazer uma sugestão ao senhor. Estou vendo que o senhor é um cara bem intencionado. Convença o governo a mandar para cá um projeto regulamentando o teto salarial, entrar nessa briga. Eu também tenho vergonha, vi agora um relatório de um Tribunal de Justiça de um Estado, 250 mil, 200 mil recebendo por mês um juiz, um promotor, pensões de 500 mil, pensões de 200 mil, aposentadorias milionárias, acúmulos. Por que o governo não enfrenta? Tem o nosso apoio para enfrentar isso.
para taxar lucros e dividendos, grandes fortunas, revogar a MP do trilhão, e aí sim nós vamos fazer um debate para valer, começando a acertar as contas com quem ganha mais e não com quem tem menos. Por isso, senhor presidente, não vou lhe mentir, o PT vai votar contra na íntegra essa proposta. Nós tínhamos um deputado aqui que o senhor não conheceu, chamado Adão Preto, ele era um líder sem terra, ele era muito simples, e ele dizia assim, não adianta passar perfume em porco, porque porco vai continuar sendo sempre porco. Essa proposta carece de legitimidade original, e por isso não tem como melhorá-la, tem que ser derrotada, e nós vamos trabalhar para derrotá-la, e depois abrimos um grande debate na sociedade sobre o que a gente pode fazer para o futuro do nosso país. Muito bem, nós vimos aí então a participação do Paulo Pimenta, ele que é deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, né, questionando a reforma da Previdência apresentada pelo governo lá na Câmara dos Deputados, né, a Comissão de Constituição e Justiça. Está debatendo esse assunto, né, após a aprovação da Comissão de Redação e Justiça, né, a CCJ. Esse processo vai para uma comissão especial, que também vai analisar, e só depois de passar pelas duas comissões, né, a Comissão de Redação e Justiça, de Constituição e Justiça, e depois a específica para a reforma, esse projeto vai a plenário para votação, deliberação dos deputados, né? O governo precisa de 308 votos para aprovar a reforma que está sendo proposta, de acordo com o que nós temos acompanhado, né? E o Paulo Pimenta, inclusive, fala nisso, que o governo não tem 100 votos a favor da reforma, mas a gente sabe, né, que está sendo feita uma mobilização pelo próprio governo, o governo está conversando com os presidentes de partidos, né, o governo está negociando com os deputados com o objetivo de fazer com que essa mudança na Previdência aconteça, né, como a gente viu aqui a semana passada, a manifestação do vereador Alfredo Landim. Gostei muito de uma colocação que ele fez, que o que está sendo proposta não é uma reforma, mas é uma demolição, né? Uma demolição dos direitos que existem na definição de hoje, né? Todo mundo tem consciência de que precisa fazer mudanças na questão da Previdência, todo mundo, né? Inclusive a oposição é a favor de mudanças. Agora, as mudanças que estão sendo propostas, de acordo com o que nós vimos nos debates, né? E tem outros debates interessantes sobre esse assunto, é que, do jeito que ela está sendo proposta, só quem perde é o trabalhador, né? Hoje, a Previdência ela é financiada pelos trabalhadores, né, que tem uma contribuição determinada pela legislação, o próprio governo dá parte de sua contribuição e os empregadores pagam uma parte, ou seja, a Previdência hoje ela é financiada por 3 partes, pelo próprio trabalhador, pelo governo federal, né, e pelos patrões. Na proposta que o Paulo Guedes leva para o Congresso, apenas o trabalhador financiaria a sua aposentadoria, né, a sua previdência. E, né, a avaliação é que, se o trabalhador ficar à mercê desse sistema, né, no final ele não vai ter recursos para a aposentadoria. E vai acontecer o que acontece hoje no Chile. Por quê? Porque no Chile a proposta, a Previdência lá mudou na década de 80, né? E agora estão vindo os efeitos dessa mudança, né? Os trabalhadores recebem muito menos que o salário mínimo, né? A maioria dos aposentados não tem condições de sobrevivência e a mudança proposta pelo governo federal, ela vai na direção, é o mesmo modelo lá do Chile, né? Então, várias manifestações que lá no Chile não funciona. Lá no Chile eles estão fazendo nova revisão, né? Estão tentando mudar, voltar ao sistema antigo, enquanto aqui no Brasil a proposta de modernização é essa, né? É colocar nas costas do trabalhador a responsabilidade de poupar, de guardar um recurso que seria usado na época da sua aposentadoria, né? Então, esse debate ainda vai longe, né? Nós vamos
trazer mais informações, mais participações aqui no nosso programa sobre o que, né, está sendo proposto, sobre as mudanças que estão sendo propostas. E, é claro, isso ainda vai dar muito pano para manga, muita discussão, muito debate. E é fundamental que o trabalhador, né, que o cidadão brasileiro se informe para não comprar gato por lebre, né, como se dizia. Bom, hoje eu quero parabenizar os aniversariantes do dia. Hoje quem faz aniversário é meu amigo Dr. Baltazar José dos Santos, e ele que é advogado, né, empresário aqui na cidade, faz aniversário hoje. O Maurício Magalhães também, o Miguel Maia, radialista lá de Aparecida de Goiânia também faz aniversário, a Márcia Eurípides, o Celso Peixoto, o Aécio Souza, a Divina Dark Bastos, né, moradora ali da Vila Formosa, também faz aniversário. Parabéns. Quem fez aniversário ontem foi a professora Estela Lima, que sempre acompanha aqui o nosso programa. A Gleibe Cristina de Oliveira, né, lá da Câmara Municipal, também fez aniversário ontem. Deixa eu ver quem mais aqui. A professora Eide Moreira Brasil também fez aniversário antes. O Sérgio Cavalcante. São alguns dos aniversariantes de ontem e de hoje, né? Então, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida aos nossos ouvintes e amigos que fazem aniversário nesta segunda ou que fizeram no final de semana. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Muito bem, nosso tempo está se esgotando aqui, mas antes eu quero trazer as manchetes do jornal O Popular, né? O Popular de hoje traz a seguinte manchete, a manchete principal é: em meio a investigações, Santiago prepara PDV, né? PDV é o plano de dispensa voluntária, de demissão voluntária. A estatal fechou 2018 sem prejuízo depois de 5 anos, mas sofre consequências no caixa por causa da operação decantação, que desde a primeira fase, em 2016, impacta as obras da Santiago. Portanto, a Santiago fazendo, né, um PDV, ou seja, o pedido de demissão voluntária, um incentivo para que servidores da Santiago peçam para sair, né? Então, um plano de demissão voluntária com incentivos da empresa. O PROS discute saída de Lincoln TJ do comando da sigla, né? O Lincoln TJ, que é o vice-governador do estado, ele, né, a coluna Giro traz a informação de que o PROS discute a saída dele do comando da sigla do PROS. Outra manchete do Popular é com relação ao esporte. Nós já falamos aqui, Goiás e Atlético, final da década do Goianão, de volta em 2019. Né? Ainda sobre o esporte, o Popular destaca: confusão gera queixa de atleticanos por lesão corporal. Né? Então, confusão, para variar, né? Sempre algumas dificuldades em relação à torcida. Uma manchete do Jornal Popular trata da crise lá em Moçambique, né? Da tragédia em Moçambique. Voluntárias dedicam tempo a país atingido pelo ciclone Idai. Elas revelam dramas e felicidade em ajudar moradores da tragédia, né? Então, a tragédia lá em Moçambique, também repercutindo aqui em Goiás, voluntárias tentando ajudar nessa questão lá da tragédia em Moçambique. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer mais uma vez aos amigos que nos acompanham nesta manhã de segunda-feira. Lembrando para você que tem reapresentação às 11 horas na Rádio Mais Gospel, né? Portanto, às 11 horas tem reprise e às 20 horas também a reprise aqui na Mais FM e na Mais Gospel. Você acompanha em fmmais.com.br, né? Você acompanha também nos aplicativos e em 87.9 a nossa reprise às 8 da noite, né? Um abraço para você que nos acompanhou também pela Cerrado Rádio. Lembrando que às 2 da tarde tem o programa Fato e Notícia, direto dos estúdios da Cerrado Rádio, para você ficar bem informado também do que acontece aqui na nossa cidade. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Nós agradecemos pelo carinho da sua companhia. Nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo, direto dos estúdios aqui da Mais FM. Um abraço para você
Bom dia, boa semana, que Deus abençoe a todos.